Pô, esse tema é um tema complexo, as pessoas acham que é fácil construir um storytelling. Então, para começar, eu quero indicar um livro de um grande amigo meu para você aqui, que é o livro do James McSeel, um livro sobre storytelling. Para mim, é uma referência, é uma sumidade, a gente escreve juntos lá pela DVS. Então, para mim, é a referência que eu tenho, que eu acho que é extraordinário. Construir storytelling não é fácil. Eu quero te dar alguns pontos aqui. Você tem que definir essa trama. Então, você tem que ir. Dilema, crise, decisão e ação. Dilema, crise, decisão e ação. Se você tiver essa construção, já ajuda. Que dilema você está tratando para poder trabalhar com o interlocutor? Qual é a crise que você vai gerar ali naquela situação? Qual é a decisão que você teria que fazer ele tomar e levando para a ação da tomada de decisão? Construir o storytelling, que história você conta diante de um cliente, diante de uma câmera, eu tenho para mim que é um negócio extraordinário e que tem que ser construído passo a passo. E nesses 2 vídeos aqui eu quero te dar alguns insights. Pois bem, utilize o poder das histórias. Contar histórias desde os primórdios, desde o início da humanidade, é uma forma incrível de ensinar, e também você pode usar metáforas e também analogias. Mas tem um pulo do gato aqui. Faça isso focado nas necessidades do seu cliente, do seu público-alvo, aquele que você já definiu. Tá certo? Então, contar histórias é um negócio extraordinário. Que história você conta? Você pode começar a história, lembra do dilema? Pô, que dilema que eu quero tratar aqui? O que eu quero contar nessa história? Obviamente, esse texto vai ficar um pouco mais longo. Mas sabe onde você pode usar isso aí? Você pode usar a hora que você estiver construindo aqueles pitches dentro de um blog, usando o gatilho mental da autoridade, por exemplo, para escrever uma história bem legal no blog que solucione o caso de um cliente. Por que a gente usa muito caso de ensino, né? Cases de sucesso para poder mostrar para as pessoas. A empresa tal fez isso, isso aqui fez isso, né? Pô, quando você faz isso, veja o que aconteceu lá, as pessoas amam uma história. Bom, outro ponto importante aqui é que precisa engajar a audiência. Para contar essas histórias eficazes, você tem que pensar na trama que você está contando, coloque alguns conflitos, não é? Sabe, você tá falando do teu produto, serviço ali no meio do caminho, coloca, pô, mas teve tal condição, tal dia, você sabe que uma vez tal fulano estava consumindo isso aqui, e ele enfrentou tal obstáculo e não sei o quê, e aqui a gente consertou e a gente já está olhando para esses obstáculos para ser mais potente essa entrega para você. Quais são os maiores desafios que você encontra, né? Quais são os conflitos que você encontra? E você vai trabalhando com a sua audiência aqui, e contando essas histórias com foco nessa audiência, tá certo? Contar histórias para engajar a audiência é extremamente importante. Outro ponto importante aqui é que você precisa planejar essa história. Qual a estrutura da história, qual o propósito dessa história que você está contando para o seu cliente, certo? Que trama você está construindo, quais conflitos você quer gerar nessa trama. Não se esqueça, sabe uma outra coisa muito legal para você visitar? É a Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Essa jornada vai ajudar bastante. No próximo vídeo aí do Storytelling, eu quero contar um pouco de como funciona essa jornada, como é que você pode usar esses pontos da jornada, também mergulhando em pontos do Storytelling, para você construir uma história que faça sentido, uma história que seja contada com foco no foco do cliente, tratando da trama, tratando do conflito. Pô, Zanuti, mas não tem 4 dicas para eu fazer um storytelling bombástico? Não tem, querido. Não tem, querida. Tem que parar, escrever, e se qualquer um pudesse construir um storytelling, né, o James McSeel não seria o maior especialista hoje em storytelling, tá certo? É óbvio, ele tem autoridade. A gente pode ir construindo conforme as nossas competências, com essas ideias e com esses insights que eu estou deixando aqui para você. Mas não imagine você que você vai ser o maior especialista em storytelling, não. Mas o importante é que você saiba que existe uma estrutura e que você, passo a passo, treinando, construindo, escrevendo, aos pouquinhos você vai melhorando a história que você quer contar. Seja ela num post no LinkedIn, seja ela num post no Facebook, seja ela numa fotografia que você colocou no Instagram, seja ela contada no seu blog ou num artigo que você está produzindo para colocar no blog, para colocar na internet, para colocar no Google, para colocar no próprio LinkedIn. Tá certo? Então, desejo sucesso para você nessa primeira etapa do Storytelling.